Welcome everyone! Benvenuti a tutti! Wannin daija! Yokoso minasan! Herzlich Tá, esse eu não vou conseguir falar não, mas é em alemão. Fala pessoal, meu nome é Jaime Gabriel e se você não entendeu nada do que eu tava falando, é porque eu estava dizendo sejam todos bem-vindos em várias línguas. E por que eu fiz isso? Porque o vídeo de hoje é sobre investimentos internacionais, na verdade, diversificação intra-países, entre moedas, entre mercados, ou como você quiser chamar. Então, bora pra vinheta e pro vídeo. Eu acho que só pelo esforço que eu tive de acessar todas as opções que eu tinha aqui no Google Translator, você já deveria se inscrever aqui nesse canal. Já se inscreveu? Se já se inscreveu, deixe seu like, compartilha e ajuda a gente a atingir cada vez mais pessoas e formar um dia de cada vez um novo investidor com a sua ajuda. Sem mais delongas, vamos direto ao tema do vídeo que hoje tá muito bom. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que é importante diversificar a nossa carteira de investimentos, porque isso reduz o risco. Que risco? Um monte de risco. Na verdade, nós temos uma série de fatores de riscos que podem colocar os nossos investimentos ali em perigo. E para isso, nós temos formas de nos proteger. A gente vai falar mais pra frente sobre as outras formas de risco que existem, só que hoje o tema vai ser diversificação entre países e como isso vai ajudar a sua carteira a ter um resultado melhor ao longo do tempo. Pra gente começar a falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês aqui alguns índices e gráficos de bolsas no exterior, para que vocês tenham noção da diferença entre cada uma delas. O Nikkei 225 é um índice da bolsa japonesa que mostra ali o desempenho das 225 maiores empresas do Japão. E olha só que interessante, se a gente pegar o gráfico para analisar de 1990 até 2020, no ano passado, esse índice saiu dos 24 mil pontos ali em média até os 29 mil pontos de hoje. Indo para a China, nós temos um cenário um pouco diferente. De 1995 até hoje, o índice SSE Composite saiu da casa dos 700 pontos até os 3.400. Olha só que beleza, não? Já nos Estados Unidos, nós temos o S&P 500, que é o índice que comporta ali as 500 maiores ações do mercado americano. E olha só como é que ele se comportou. De 1990 até 2021, ele saiu da marca dos 320 pontos para mais de 4.200. Realmente uma evolução muito grande. Já aqui em terras tupiniquins, nosso querido Brasil, o nosso índice é o Ibovespa. E olha aqui, o Ibovespa saiu de 2006 até hoje dos 40 mil pontos para os 122 mil pontos. Analisando esses gráficos, a gente consegue ver a diferença entre as bolsas das maiores economias do mundo e o Brasil. Daí fica uma pergunta aqui, você vendo tudo isso, você realmente acha que a forma mais segura de você investir é deixar todo o seu patrimônio no Brasil? Só para você ter uma ideia, o Brasil corresponde a cerca de 1,6% do PIB mundial, no caso do último ano. E os Estados Unidos já comem uma fatia aí desse total de um pouco mais de 22%. Caso você não saiba o que é PIB, PIB é nada mais nada menos que o Produto Interno Bruto, que é o total de riqueza que uma determinada economia gerou num período que seria o ano. E o PIB mundial, por sua vez, é a soma de todas as riquezas produzidas por todas as economias do mundo. Sendo assim, para cada $1 que é gerado no mundo, o Brasil participa ali com mais ou menos um centavo, né, de dólar, e os Estados Unidos com aproximadamente 22 a 23 centavos. Fora isso, nós temos problemas como país. Afinal de contas, todo país tem problema, né? Ninguém é perfeito, muito menos o Brasil. Esses problemas vão desde economia, política, segurança, enfim, uma série de fatores, e por isso a gente vai ver agora os principais fatores pelos quais você deveria pensar ou ao menos cogitar investir no exterior. E o primeiro motivo seria mais opções de ativos. Sim, é óbvio que investir no exterior te abre um leque de mais opções para investimento, né? Novos ativos, novas empresas. Só para você ter uma ideia, a nossa bolsa, a B3, ela possui no seu cardápio cerca de 400 empresas nas quais você pode investir, empresas que têm capital aberto. Se a gente for comparar esse número com o número das bolsas norte-americanas, a gente vai ver que a diferença de tamanho é muito grande, porque as bolsas norte-americanas possuem nada mais, nada menos do que 5.400 empresas à disposição de qualquer um ir lá e investir, colocar o seu dinheirinho para ver se ganha um trocado. Só por isso, você já percebe a diferença entre o tamanho desses mercados e as oportunidades que cada um deles pode te proporcionar para investir. O segundo motivo é investir
nas maiores e melhores empresas do mundo. Quando você passa a investir no exterior, você passa a ter acesso às maiores empresas, as grandes, né, as gigantes do mundo. Bom, seja na Europa, seja no Japão, seja na China, seja nos Estados Unidos, não importa. As maiores estão lá fora e não aqui na nossa bolsa B3, infelizmente. Empresas como Amazon, Alibaba, Coca-Cola, Apple e outras grandes você só vai encontrar nas bolsas no exterior. E o terceiro fator que você deveria levar em conta, eu pelo menos levaria se fosse você, é a desconcentração de investimento. É um nome complicado, mas na teoria é bem simples. Olha só, você já parou para imaginar se o Brasil quebra? Seria bem feio, né? Sei lá, se começa uma guerra ou surge, sei lá, uma grande crise ou qualquer coisa que possa afetar a âmbito nacional o país de uma forma muito forte, com certeza o seu patrimônio seria afetado também. Tudo bem que as chances disso acontecer não são lá das maiores, na verdade são bem pequenas, mas existe uma chance. E aí fica por sua conta, você vai querer pagar para ver se isso vai acontecer ou não? Eu acho mais prudente diversificar entre outros países para que você consiga reduzir esse risco. E o nosso quarto item é a influência política. Você já deve ter reparado que toda vez que acontece um escândalo político e sai lá naquele jornal à noite, isso de uma forma ou de outra acaba afetando a nossa bolsa e a nossa economia. Isso acontece principalmente com aquelas empresas chamadas estatais. Um exemplo delas é a Petrobras. Investindo apenas no Brasil, você coloca o seu suado dinheirinho à mercê de um único sistema político. E isso é muito arriscado. Da mesma forma que no exemplo anterior, você diversificar os seus investimentos entre países também é uma forma de você se blindar de um risco político que, no nosso caso, no Brasil, a gente tem uma política bem estável, né? Vamos combinar que a nossa política não é a mais estável de todas, então diversificar também entre países te ajuda a reduzir o risco e o efeito da política sobre a nossa economia e sobre a nossa bolsa. E na posição número 5, na minha opinião, uma até das mais importantes, é a exposição a moedas fortes. Bom, a gente sabe que o nosso real não anda lá bem das pernas, anda meio capengando ali, tropeçando, e a situação não tá muito boa. Já por outro lado, existem outros países que têm moedas fortes. Principalmente no ano passado, o real sofreu uma grande desvalorização de quase 30%, e eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês com relação à nossa moeda. Presta atenção. Olha só, somando aí as desvalorizações que a gente teve no ano passado, nós temos um acumulado negativo de nada mais, nada menos de menos 759% de desvalorização. É, meu amigo, isso não é pouca coisa. Além disso, só em poder de compra, nós perdemos, olha bem, 83% desde que o real foi criado. Isso significa que os seus 100 reais lá em 1994, hoje, valem apenas 16 reais. É muito triste. Tudo bem, e aí? Como é que a gente faz para minimizar esse efeito da desvalorização do real? É muito simples, investindo em países ou em economias que tenham moeda forte, como por exemplo o dólar e o euro. Tá, mas como é que você faz isso? É simples, você passa a investir em bolsas, né, em empresas desses países que possuem essas mesmas moedas fortes. Porque assim como você vai estar exposto à valorização dessas empresas, como elas são cotadas em moedas fortes, como euro e dólar, você também estará exposto à variação e à valorização dessas moedas, o que acaba te blindando da desvalorização do nosso querido e amado real. Eu acho que eu consegui te convencer que é importante investir no exterior, ou não? Bom, se você ainda não está convencido, eu vou te dizer uma coisa que você não vai ficar nem um pouco feliz. Porque caso você não saiba, mesmo que você more no Brasil e mesmo que o seu salário ali de todo mês seja em real, tenho que te falar que você gasta em dólar. Ah, mas como assim eu gasto em dólar? Porque quando eu vou no mercado eu vejo as coisas, o preço é em real. É, o preço é em real, mas ele é atrelado ao dólar. Muitos dos itens que a gente usa no nosso dia a dia, eles são cotados em dólar. Você provavelmente deve ter sentido esse efeito quando você foi abastecer o seu carro recentemente e você parou e pensou, nossa, mas há X tempos atrás eu pagava tanto para abastecer o meu carro. E aí o que acontece? Bom, se você mora no Rio, como eu sou do Rio, a sua viagem lá do Rio para Saquarema acabou de ficar bem mais cara. Por quê? Por conta do dólar. Da mesma forma, aquele churrasco que você gosta de fazer com a família no domingo, que é uma delícia, inclusive estou louco para fazer, ele também ficou mais caro. Por quê? Porque a comida e as carnes também têm efeito do dólar sobre o seu preço. Bom, para deixar mais claro, eu vou te dar alguns exemplos de alguns produtos, de alguns itens do nosso dia a dia que custam em dólar mesmo você ganhando em real. E olha que o dólar não tá barato não. O primeiro da lista foi o que eu acabei de falar, que é a carne. Olha só, com a alta do dólar,
que não para de subir. Os produtores de carne brasileiros preferem exportar a carne, afinal de contas eles ganham mais, do que vender no nosso próprio país. Isso é triste e isso acaba gerando a escassez da carne no país. Tá, mas o que isso tem a ver? Bom, com a escassez, o produto fica mais caro e como ele é vendido lá fora, ele acaba sendo atrelado ao dólar. Então, a sua picanha, o seu filé mignon ou aquele contrafilé cebolado que você adora comer, ele custa em dólar. Outro item que a gente usa praticamente todo dia e é cotado em dólar é a gasolina. Essa não tem nem muito o que falar, né? Você já deve ter visto várias vezes no jornal que o barril de dólar o barril de dólar subiu para 5 gasolinas. Você já deve ter visto várias vezes no jornal que o barril de gasolina subiu para não sei quantos dólares e teve uma valorização de não sei quantos dólares e dólares, logo ele é cotado em dólar, não é segredo para ninguém. Então cada vez que o dólar sobe, a gasolina do seu poçante fica mais cara. Energia ou luz, caso você não saiba, as termoelétricas utilizam diesel para o seu funcionamento ali e tal, né, fazer suas atividades, etc. E o diesel, tal como a gasolina, ele é cotado no barril de petróleo, que é em dólar. Então você também gasta mais em energia quando o dólar sobe. Pães e massas, esse é o que me deixa mais chateado, porque eu adoro comer um pãozinho de manhã, aposto que vocês também comem, mas até o nosso café da manhã é comprometido por conta do dólar. É complicado, cara. Nem o nosso pãozinho com manteiga, Lorena, tá salvo do dólar. Vamos comer o que então? Aí não tem o que fazer, né? Bom, caso você não saiba, metade da farinha que a gente consome no Brasil é importada. Se é importada, é dolarizada. Se é dolarizada, a gente se... E para fechar essa lista aí dos itens grandiosos do nosso dia a dia, nós temos o saboroso e quentinho café. O café, ele tem mais ou menos o mesmo efeito da carne, então não precisa explicar muita coisa. Ele também é cotado em dólar, então se o dólar fica caro, o seu café, assim como o pão... Nossa, na verdade o brasileiro não vai mais poder tomar café da manhã desse jeito não, que é tudo em dólar. O café também é dolarizado. Olha só, que porcaria, hein? Bom, agora já deu para entender, né? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Ah, então você está dizendo que eu deveria investir no exterior? Na verdade, eu não tô falando que você deveria investir no exterior. Eu quero dizer que é óbvio que você tem que investir no exterior e praticamente obrigatório. Isso se você quer que o seu patrimônio esteja mais protegido. Caso não, aí você investe só no Brasil. A gente não precisa pensar muito para chegar à conclusão que o risco de investir apenas no Brasil é muito alto. Então, se a gente tem a possibilidade e tem acesso a outras economias para que a gente possa diversificar esse risco, acho que é a melhor opção que a gente pode tomar. Afinal de contas, não adianta só a gente diversificar entre empresas ou entre setores na nossa própria bolsa, se todas elas, independente disso, correm o mesmo risco ou têm o mesmo risco. Sabe qual é esse risco? O Brasil. Ok, mas como é que eu faço para investir no exterior então? Já que você tá falando que eu tenho que investir, como é que faz? Ó, isso vai ser um assunto que a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque senão a gente vai estender demais aqui, e fora que tem muita coisa, hoje em dia tem muitas formas que a gente pode investir no exterior, e eu posso te dizer que é tão fácil quanto investir aí no Brasil, ou seja, não tem dificuldade nenhuma. Num próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui as formas que a gente tem de estar acessando outros mercados e diversificando nosso patrimônio no exterior. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e antes da gente encerrar, eu não posso esquecer de falar pra vocês o quê? Seguirem o nosso Instagram, que a gente tem uma série de conteúdos bem interessantes lá também, conteúdos bem diversificados, assim como o seu investimento, e eu aposto que você vai curtir, que você vai gostar. Então vai lá, segue nosso Instagram, compartilha com a galera também, dá essa força pra gente e dá essa força também pra nossa bolsa, que tá precisando de mais gente. Olha só 1% do Brasil que investe, cara, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo com alguém, vamos aumentar esse número aí, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.